Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito das famílias. Lembrando, obviamente, que nos últimos blocos nós estamos trabalhando as invalidades do casamento, né? Recordando, obviamente, que como já trouxemos para vocês, 3 é o nosso número mágico, não é isso? Passado, presente e futuro. Em outras palavras, 3 são as formas de invalidade, todas elas relacionadas aí com a escada pontiana. Já falamos para vocês aí das situações de inexistência do casamento, falamos das situações de nulidade do casamento e derradeiramente estamos falando das situações de anulação do casamento. Em outras palavras, né, aquelas hipóteses onde seria possível anular aí essa celebração do casamento. Diga-se de passagem, já ventilamos diversas e inúmeras hipóteses previstas e aí cunhadas no artigo 1550 do Código Civil. Ocorre, contudo, entretanto, que nós temos ainda uma última hipótese a ser desenhada, que nós trataremos nesse bloco e também falaremos, obviamente, de algumas dicas que dizem respeito principalmente aí aos prazos, né, das chamadas ações anulatórias, uma vez que dentro das situações de anulação do casamento, cada situação traz em seu corpo, em seu cerne, em seu âmago, um prazo específico, um prazo, né, propriamente dito, diferente dos demais. Bem, dito isso, vamos então para a nossa última situação a ser aí ventilada, a ser cunhada. É a situação prevista no 1550, inciso 6, aquela hipótese onde o casamento ele é realizado, materializado por quem? Por uma autoridade, né, relativamente incompetente. Gente, a autoridade tem que ser aqui relativamente incompetente, mais uma vez, relativamente incompetente. Por quê? Porque como nós já trouxemos para vocês, né, e isso eu acredito que seja bastante importante, bastante relevante observar, se no caso o celebrante ele for absolutamente incompetente, nós estaremos falando de uma hipótese de inexistência do casamento. Lembre-se sempre, para que o casamento ele exista, nós precisávamos de 3 requisitos, hoje são só 2. Precisávamos da diversidade de sexos, esse já não existe mais, né? Manifestação de vontade, tudo bem? Sendo essa manifestação séria e tudo mais, realizado perante uma autoridade competente. Então, em outras palavras, se ela for absolutamente incompetente, o casamento ele inexiste. Agora, se for relativamente incompetente, né? E aí que está a diferença, o casamento ele pode ser anulado. Prof, tem como você me exemplificar uma situação onde nós temos uma autoridade aí relativamente incompetente? Claro que eu tenho. Grande parte dessas situações, dessas hipóteses, elas ocorrem, elas se concretizam, se perfazem naquelas hipóteses onde o casamento ele é materializado, né, em um local diverso da competência da autoridade. Em outras palavras, a autoridade ela não tem competência para realizar aquele casamento naquela localidade, naquela situação em específico. Em outras palavras, eu sou juiz de paz aqui em Taubaté, né? Eu não posso celebrar casamento aonde? Em Ubatuba, né? Não posso celebrar casamento em Campos-Jordão, né? Olha que loucura! Show de bola. Em outras palavras, a partir do momento que eu materializo esse casamento em outras localidades, ainda que eu tenha a competência na minha municipalidade, ou seja, na minha cidade, ou seja, em Taubaté, eu não teria nessas outras demais, né, situações, nessas outras demais cidades. Beleza, beleza? Então aí nós estaríamos trazendo para vocês uma situação de uma autoridade relativamente incompetente, uma autoridade que poderia dar lastro aí, obviamente, para uma situação de uma ação anulatória. Bem, dito ação anulatória, primeiro detalhe, qual que é o prazo para a interposição dessa ação anulatória nessa situação em concreto, né? Nessa hipótese em concreto? Gente, nós daremos uma dica em breve para vocês. Mas, de qualquer forma, aqui nessa hipótese, né, podemos falar que para a interposição da anulação do casamento, o prazo é um prazo de contados aí de 2 anos. Então, vai ser um prazo aí de 2 anos, né, da data, obviamente, da celebração, da materialização aí do casamento propriamente dito. Prof, tem como convalidar, ou seja, tem como sanar esse eventual vício? Tem, gente. Para sanar esse eventual vício, nós temos aí, obviamente, o artigo 1554. O 1554 fala assim, olha, nada obsta, né, que essa autoridade, ainda que ela não seja ela não seja competente, né? Ou seja, para realizar aquele ato, ou seja, ela é relativamente incompetente naquela localidade, ela pega, obviamente, tudo que ela fez e leva esses seus atos, né, aí que foram perpetrados, concretizados, a registro. Em outras palavras, né, ele vem, esse juiz, e leva aí o ato que ele materializou, o ato que ele concretizou no registro público. Registro público esse que traz o quê? Traz aquela situação, né, primeiro detalhe de publicidade,
integridade e também transparência, né? Em outras palavras, a partir do momento que ele registra o ato que ele materializou, haveria aí nessa situação, nessa hipótese, a convalidação de eventual vício, de eventual defeito, né? Dito isso, então, terminamos o inciso 6 e eu quero adentrar com vocês em algumas dicas, né? Em algumas dicas bem pontuais, para ser bem sincero. E daí a gente termina, obviamente, as invalidades do casamento e depois falaremos num próximo bloco acerca de casamento putativo, né? Show de bola. Gente, primeira dica que a gente pode falar. Eu vou dividir essa parte de dicas em três. Por que em três? Porque três é mágico, né? Primeiro detalhe, então, três partes, é igual a estrutura do corpo, que a gente pode falar, né? Cabeça, corpo e membros, né? Isso que é loucura, anatomia, né? Igual o átomo, elétrons, prótons e nêutrons, né? Harry, Rony, Hermione, olha só, Han, Luke, Leia, que loucura, prof, tá entendendo, né? Em outras palavras, as dicas vão ser, então, aí divididas em três partes, né? Tipo Pai, Filho e Espírito Santo, os Osíris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon. Show de bola. Primeira coisa, gente, primeira dica que eu quero falar com vocês, das ações anulatórias. Então, dicas das ações anulatórias. Dicas das ações anulatórias. Primeira, diz respeito aos prazos, né? Em outras palavras, vamos observar os prazos, porque, obviamente, muitas vezes nos certames, principalmente certames de OAB, não tanto de concurso público, eles gostam de perguntar prazos, tá? Primeiro detalhe, para ação anulatória, na hipótese de coação, o prazo é um prazo de 4 anos. Então, para a coação, né? Lembre-se sempre, uma coação moral, e a gente até falou daquela situação, daquela hipótese, né? Relacionada aí ao pai da noiva que vai se casar na festa junina, né? Show de bola, essa é a ideação. Então, coação, prazo de 4 anos. Se nós falarmos do erro, lembre-se sempre, aquele erro essencial, né? Show de bola. O prazo é um prazo holístico, ele é um prazo mágico, é um prazo de 3 anos. E só um detalhe, a gente sempre começa do prazo maior. Prazo de 4, depois de 3, depois vamos pro de 2. Nossa, prof, que loucura! Então, 4, 3 e 2. 4, 3 e 2, né? Olha assim, 4, coação. 3, né? Já falamos para vocês. Erro, né? E 2, acabei de falar. 2 na hipótese aí do inciso 6º, né? Quando a gente fala do quê? De uma autoridade relativamente incompetente para a prática do ato. E os outros prazos? Todos os outros prazos, gente, é de 180 dias. É um prazo de Thiago Brava. Em outras palavras, vocês precisam decorar aí esses 3 prazos diferentes. São 3 prazos diferentes, gente. Olha que loucura, é mágico. É 4, 3, 2, tudo bem? 4, 3, 2. E a gente pode falar assim, ó, coação, né? Ou seja, começa com C. Coação. 4, erro vem depois. 3, né? Ou seja, C vem antes de E, entenderam? Incompetência, né? Ou seja, veio depois, 2 anos. Todos os demais, 180 dias. Em outras palavras, os demais é o tiozinho ou tiazinha da balada, aquele que sobra depois de altas canjibrinas quando o sujeito já tá cercando o galo, né? É o código binário, dente assim, não, sim, show de bola, para fazer aquela famosa trave. Em outros dizeres, é o subsidiário, é o residual. 180 dias é o resto. Show de bola, sem grandes dificuldades. Dito a primeira dica acerca aí dos prazos, vamos para a segunda dica, né? Acerca de legitimidade. Gente, na legitimidade, aqui, apesar de ser mero palpitador, o Ministério Público, MP, mero palpitador, ele não participa, ele não tem a legitimidade para interpor essa ação anulatória. Show de bola? O Ministério Público não tem legitimidade para a interposição da ação anulatória. Em outras palavras, em outros dizeres, né? Nessa hipótese de situações de anulação do casamento, nós temos uma diferença com aquelas hipóteses relacionadas à nulidade do casamento. Porque a nulidade, ela traz aquela, em seu âmago, em seu cerne, em seu bojo, uma ideia de uma nulidade absoluta, né? Em outras palavras, nulidade absoluta, o Ministério Público atua. Aqui, né, nós falamos de uma nulidade relativa, uma nulidade que deve ser comprovada, né? E por demais, ainda que não seja comprovada, ela pode ser convalidada, o que não ocorre, o que não se perfaz, obviamente, com as hipóteses, com as situações de nulidade absoluta. Em outras palavras, MP, na anulação, não tem legitimidade, na nulidade tem legitimidade. Show de bola, sem grandes dificuldades, sem grandes, né, entraves. Então essa seria nosso segundo adendo, nossa segunda observação propriamente dita. Vamos então ventilar com vocês aí a terceira, né, hipótese. Gente, essa hipótese de nulidade, né, no caso de anulação, ela não pode vir a ser reconhecida de ofício pelo juiz, tudo bem? Então aqui não podemos, né, reconhecer de ofício
pelo juiz, ou seja, o juiz não reconhece essa nulidade, né? Aqui, essa anulação de ofício. Show de bola, sem grandes dificuldades. Só um detalhe também, porque eu me empolguei. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, muitas vezes essa chamada ação de anulação, e isso vem até nos moldes do artigo 1562, né, salvo engano, ou 1552, eu acho que é 1562, ela pode ser interposta cumulativamente com aquela situação, né, de uma separação de corpos, com uma cautelar de separação de corpos. Em outras palavras, eu quero pedir anulação do casamento, mas antes da gente anular esse casamento, antes da gente obstar esse casamento, né? Eu quero, obviamente, não estar na mesma casa, no mesmo cônjuge, né? Eu quero, poxa, eu me casei com quem? Com o Fernandinho Beiramar, né? Eu vou pedir anulação do casamento com o Fernandinho Beiramar, alegando erro essencial? Tá maluco? Respeito o moço, né? Ou seja, da aula, bigode grosso, que loucura, né? Em outros dizeres, eu vou pedir uma separação de corpos, me salvaguardar primeiro, né? E depois, obviamente, eu peço essa anulação do casamento. Então, essa seria a ideação dentro dessas hipóteses de ação de anulação. Ou seja, ela pode ser precedida por uma cautelar de separação de corpos. Dito isso, gente, deixo desde já um forte abraço, excelentes estudos e, obviamente, né, aí um até mais. Tchau, tchau.